Ok. Então, assim, eu voltei pra escutar o final de Entrevista com o Vampiro, o audiolivro, o 0800 que tem no YouTube, e o final do Vampiro Lestat. Porque aquela cena da mesa de jantar, parece que tem 1 milhão de coisas acontecendo e eles deram um foco muito específico, sem sentido, pra cena do reencontro em Nola, em Nova Orleans, do final da segunda temporada, que tem o furacão e tá tudo lindo, e a gente, teoricamente, teria visto finalmente eles se reencontrarem. Aspas, porque agora eu não sei se é ilusão, é filtro. Por quê? O que acontece? Dentro dos livros, essa cena final do reencontro em Nola, no final da entrevista com o vampiro, conforme é descrita pelo Louis, é contestada no livro seguinte, no final do Vampire Lestat. Como se não tivesse acontecido daquele jeito. Nada daquilo aconteceu. E qual que é o elemento em comum que tem ali, nessas duas cenas, no final da cena da entrevista com o vampiro e final da cena do Vampiro Lestat? Ali, naquele meio tempo. Quem que tava ali? Quem que tava ali, além deles dois? É o Armand. Então, assim, não só isso, que onde que o Daniel encontra pela primeira vez com a Armand e começa a Devil's Minion? Onde que o Armand conhece o Daniel e prende ele e começa a drenar ele e quase mata ele, mas fala, não, você é talvez fascinante. Talvez é você que vai me guiar nesse período novo do universo, me ensinar a ser fascinante também, moderno. Na casa do Lestat, em Nova Orleans. Então é importante pra Devil's Minion, é importante pro texto da série, e agora eles estão falando que tem mais coisa aí. Eles que falaram isso pra mim, não sou eu falando, foi o próprio Daniel, que tava lá no livro, e nada daquilo que aconteceu com ele, entendeu? Então deixa eu explicar. Depois do julgamento da Cláudia, no final de Entrevista com o Vampiro, sai o Armand e o Louis pelo mundo mesmo. E depois de décadas com os dois juntos, o Armand simplesmente vira pro Louis e fala: então, lembra que eu falei que o Lestat morreu? Quando você queimou o teatro de vampiro e tudo mais? Então ele não tá morto, não. Ele tá em Nova Orleans. Aí o Louis pega e fala: então vamos lá. Aí vão os dois juntos. E o Louis, ele... Uma hora que ele tava sozinho, andando pela cidade, ele vê esse Fledgling, que a gente vê também ali no último episódio. Mas em vez de ele estar levando o rato pra algum lugar, esse Fledgling mata uma mãe e rouba o bebê dela. Did you eat the baby? E não só isso, mas você não consegue roteirizar um furacão. Que é o filho da puta do Armand falar isso antes do final da entrevista. Então, os roteiristas, se eles realmente vão voltar pra essa cena do furacão e falar que foi script do Armand, porque ele realmente fez um furacão, fez script de um furacão, eu vou ficar pistola, mas vai ser lindo. Mas enfim, aí, o Lestat segue esse Fledgling com esse bebê, encontra o Lestat e tem toda a cena ali do Entrevista com o Vampiro, final da entrevista, conclusão do reencontro deles depois de décadas, e não é como foi no seriado. O Louis tá horrorizado, tá enojado com o Lestat do jeito que ele tá, ele sente um certo afastamento, assim, acho o Lestat patético, porque ele tá emaciado, ele tá vivendo em podridão, né? E passa uma hora, uma ambulância, alguma coisa com sirene, e o Lestat se recolhe, começa a chorar, porque ele não tá conseguindo lidar com modernidade. Teoricamente, que esse filho da puta vira rockstar no livro dele. Mas é essa a impressão que ele tem. E é muito estranho, porque esse Fledgling, sem nome, tá o tempo todo ali, olhando eles dois. E aí o Lestat fala, você vai ficar comigo, né, Luiz? Não sei o que lá. Aí ele fala que não. Aí esse Fledgling pergunta de novo, você não vai ficar com ele? Você não vai ajudar ele?
O Louis não. Aí esse Fledgling tem um sorriso super macabro. Falei, ah, eu também não vou ajudar ele. E a minha mente paranoica, pensando assim, ah, se é edição, se eles vão pegar essa parte do livro. E na verdade esse Fledgling que tava ali, na verdade era o Armand, mexendo na cabeça deles. Ia ser legal. Ia ser legal. Não tinha Fledgling nenhum ali. Quem levou o bebê ou quem levou o rato era o Armand, porque é o único que sabia onde o Lestat tava o tempo inteiro. Era o Armand, entendeu? E, enfim, aí eles... O Louis vê aquilo lá, tem, não sei o que lá, reencontra com o Lestat, deixa ele todo zoado e vai embora. E aí ele reencontra o Armand, eles sentam num banco e partes do diálogo que eles têm ali, eles trouxeram na entrevista de 1973 enquanto eles estão brigando. Mas é a discussão final, é onde o relacionamento deles acaba. E o Louis ali sempre soube o tempo todo que o Armand que matou a Cláudia. Não só ele fingiu, mas ele que arrastou a Cláudia, ele que colocou ela no sol. Ele não sabe da decapitação, não tem isso, né? Mas da Cláudia, dos experimentos que ele fez ali com a Cláudia antes de matá-la. Mas ele sabe que o Armand que orquestrou tudo. Só tava fingindo a demência, assim. E o Armand fala que ele finalmente revelou que o Lestat tava vivo porque ele queria ver alguma reação emocional do Louis. Queria saber se ele queria vingança, se ele ia sentir ódio, se ele ia sentir alguma coisa. Aí ele falou que não, que o Lestat tava morrendo sozinho, patético, ali não tem que sentir nada. E se ele é tão sem emoção, é porque ele é o espelho do Armand, porque o Armand ensinou ele a ser assim agora. E é o que a gente vê ali na primeira temporada de Entrevista com o Vampiro, que ele parece o Dr. No, né? O vilão do primeiro filme do James Bond, o jeito que ele se mexe e tudo mais, né? No jantar, comendo, sei lá, porra de uma raposa. É igualzinho o Dr. No, só que vampiro. E vai agora pro final do Vampiro Lestat. O final do Vampiro Lestat, ele passa um pouco do tempo dele com a Cláudia e com o Louis, e depois do julgamento, que ele vai explicar, que provavelmente a gente vai ter nesse último episódio, tem a cena da torre, que eu não vou falar muito também, que provavelmente vai ter. Eu acho essa cena da torre debatível, mas enfim. E ele parece que ele da queda da torre, ele se vê já de volta Nola, e ele tá na podridão com os livros dele lá, lendo, e de repente o Armand tá lá. Aí eu falo, então, lembra que eu falei pra você? É a mesma coisa, antes de você, assim, cair da torre, que o Louis morreu. Então, eu menti, ele tá vivo e ele tá aqui na cidade comigo, a gente tava junto todo esse tempo, e ele tá te procurando. Mas aí ele veio aqui na janela, olhou o estado que você tava e não quer te encontrar, não. Aí você, como leitor, fica assim, ué, e toda aquela cena com o bebê e o caralho e o Fledgling, cadê esse Fledgling? Não tem. Pro Lestat não tem. Pro Lestat ele ficou sabendo que o Armand tava lá, aí o Armand, ele não sabe se passou tempo ou não, e o Armand falou, eu não tô mais com o Louis. E o Armand ficava o tempo todo na casa ali com ele, mexendo nas coisas. Mas eles ficavam se bicando, que nem duas velhas rabugentas, tá ligado? E o Lestat, a forma como ele descreve é que era divertido, que ele um deixava o outro puto, tá ligado? E é justamente a reação que o Armand queria ter tirado do Louis. Só que o Louis não proveu, então ele falou, ele fingiu que ele deixou o caixão com o Louis e andou em direção ao pôr do sol. O Louis achou que ele se matou, pra você ter uma ideia, mas ele simplesmente foi pra casa ali que tava o Lestat e começou a azucrinar ele, e é ali que ele encontra o Daniel, porque o Daniel vai atrás do Lestat pra ser transformado depois da entrevista com o Louis pelo Lestat, só que o Lestat tá embaixo da terra e o irmão tá lá sem ter o que fazer. Entendeu? Vale comentar que nesse encontro do final de entrevista, a reação deles é que parece que a mente tá fogueada também. Tem isso, assim, de entrelinhas. Então, não sei, potenciais, Devil's Minion, amo vocês, tchulu, vai Armand, meu gremlin.